Olá, amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no canal do Marcão 777 para poder falar da palavra de Deus com todos vocês. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, venha fazer parte da nossa família aqui no canal do Marcão 777. E hoje o nosso tema é sobre a morte. Nós vamos ver aqui, através da palavra de Deus, o que Deus tem a nos dizer a respeito da morte. Que Deus esteja com todos nós nesse momento. Nós sabemos que é muito difícil lidar com o processo do luto em função à perda de um ente querido. E assim buscamos com a espiritualidade uma forma de consolo para que nós possamos nos confortar, buscar um amparo, uma força para seguir com a vida. E hoje iremos buscar com Deus, em Sua palavra, o modo que devemos agir para lidar melhor com a situação do luto. Aqui na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está assim: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vejamos, aqui nos diz que nós retornamos ao pó e que nosso espírito retorna para Deus. Ou seja, somos literalmente recolhidos pelo nosso Senhor. E isso acontece independentemente da situação. Quando chega a hora do descanso, somente Deus sabe que todos nós passaremos pelo julgamento de Deus. Mas eu tenho uma outra pergunta. Por que pessoas boas morrem e pessoas ruins ficam vivas? Saibamos que tudo tem um propósito na vida. Lembrando que tudo depende de Deus, o dia e a hora do nosso descanso. E só Ele decide, e nada é por acaso. No livro de Isaías, capítulo 57, versículo 1 e 2, está assim: Perece o justo, e não há quem o considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que algum considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houveram andado na sua retidão. Deus retira o justo antes que ele se perca na maldade, e assim não se perca, para que a sua salvação seja garantida. Mas o ímpio tem uma segunda chance. Creio eu que seja desse jeito, pois mesmo sendo uma pessoa ruim, Deus, o nosso Pai, nunca vai querer ver um filho seu se perder para a morte eterna. E essa segunda chance para que mude os seus caminhos, para que também essa pessoa seja salva. Vejamos aqui em 1 Tessalonicenses, Capítulo 4, versículo do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, os que têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. também iremos abrir a nossa Bíblia aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo do 6 ao 8. Aqui está assim: Disse-me mais:
está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte das águas da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nisto sabemos que a justiça de Deus não falha, e toda a sua palavra não muda. Por isso, não devemos nos entristecer. Sabemos que é difícil passar e aceitar tais circunstâncias, mas Deus sabe que somos falhos. Por isso, Ele nos diz que neste mundo teremos aflições, mas temos que ter esperança e confiar na palavra de Deus. E com isso, apaziguar o sofrimento dos nossos corações, para que todos nós, juntos, nos encontremos na glória, junto com o nosso Senhor Jesus, nossos entes queridos. Por isso eu digo, não caia nos enganos. A morte não é um sofrimento, é um sono, é um descanso. Nós iremos entender tudo com a volta de nosso Senhor Jesus. No livro de João 11:25, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu crês nisto? Você aí acredita na palavra de Deus? Você aí acredita nas profecias de Deus? Muitas coisas estão à prova, muitas coisas estão acontecendo. Por que não esperar na coisa boa, na salvação, na ressurreição, no encontro dos nossos entes queridos, dos nossos animais? Não somos feitos para morrer. Somos feitos para estar na eternidade junto com o nosso Jesus Cristo e com a glória do nosso Deus Criador. Que Deus esteja com todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus.